Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando é, mais um ensinamento bíblico e hoje nós vamos falar de uma profecia que nós já estamos acostumados com esta profecia que foi profetizado há muitos mil anos atrás e está se cumprindo nos nossos dias. Todas as profecias que estão na Bíblia se cumprirão, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje. A profecia de Isaías, quando Isaías profetizou que Maria conceberia virgem, Isaías disse: uma virgem conceberá e darás à luz a um filho. Depois de mais de 700 anos depois, se cumpriu esta profecia. E nenhum tio ficará sem se cumprir. Nenhum tio. Tudo se cumprirá. E hoje nós vamos falar sobre a profecia dos carros. Os carros hoje Carro hoje virou mato. Carro, motos. Todos os lugares do mundo têm carros. Nas grandes metrópoles, nas pequenas cidades, tudo virou normal hoje. Todo mundo tem um carro, até os pobres. Carros e mais carros. Na hora de ir para o trabalho é um congestionamento. Na hora de voltar do trabalho é congestionamento total. Não sei onde sai tantos carros, como faróis. A gente vê aí a capital de São Paulo. Fica até bonito. Quilômetros e quilômetros de carro rodando. E dias de feriado então. Então, isto que está acontecendo hoje, esse monte de carros, isso foi profetizado há muitos mil anos pelo profeta Naum, que haveria carros e que esses carros chocar-se-iam nas praças, acidentes e mais acidentes, pessoas sendo atropeladas, morrendo nas ruas, acidentes e mais acidentes. As pessoas não estão satisfeitas com as velocidades. Antigamente, era 40 quilômetros por hora. As pessoas estavam satisfeitas de 40 para 60, 60 para 80, 80 para 100, 120, 140, 160, 180. E fora as motos, que faz mais de 200 quilômetros por hora no asfalto, como se fosse uma coisa normal. E isto foi profetizado pelo profeta Naum. E para nós hoje, desde quando nós nascemos, nós já nascemos já vendo carros. Para nós se tornou normal. Carro é normal, mas vejam bem se isso existisse na época de Naum. Aqui em Naum 2, o cerco e tomada de Nínive. O destruidor está já diante de ti. Guarda tu a fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder, porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó, como a excelência de Israel, porque os que despertam os despejaram e corromperam os seus sarmentos. Aqui Naum começa a sua profecia. Os escudos dos seus valentes estarão vermelhos, os homens valorosos escarlates, os carros como fogo de tochas,
Aqui vocês vão observar, vocês veem agora a profecia e pensem vocês aquelas avenidas de São Paulo, os faróis, todos vermelhos. Tem uma parte do carro que são luzes vermelhas. É o que Naum está dizendo aqui, ó. Parece que eles falam de outro assunto, mas é sobre isso que a profecia fala. Os carros como fogo. Veja, os carros como fogo. Naquela época não tinha isso, os carros como fogo. Aqui Naum profetizou para aquela época, mas também profetizou para hoje. A Bíblia é assim. Ele pregou naquela época, servindo para aquela época e servindo para esta época de hoje também. Os carros como fogo de tochas. Tochas são os faróis. No dia da sua preparação, e as lanças se sacudirão terrivelmente. Agora aqui no verso 4. O verso 4 agora cai direitinho para nós. Os carros se enfurecerão. Veja, aqui está falando que os carros se enfurecerão. Aqui não está falando nos cavalos. Antigamente os carros eram carregados pelos cavalos. Aqui vocês podem observar que aqui não está falando de cavalo. As charretes, os carros, como na época de Moisés, que eram puxados pelos cavalos. Aqui não está falando nada de cavalo. Veja aqui, ó. Os carros se enfurecerão. Veja, nas grandes velocidades, nas grandes cidades, nas praças. Nas praças, o que acontece hoje? Nas praças, chocar-se-ão. Veja, batidas pelas ruas. O seu parecer, agora ele fala da aparência dos carros. O seu aparecer é como de tochas, como tochas. Hoje, se você observar os carros, você observar os faróis vermelhos, são como tochas. De longe vê, na rodovia, de longe vê quem vê um carro. Aí tem que dar luz baixa, volta para a luz alta, depois luz baixa, luz alta. Veja aqui como Naum profetiza corretamente. Correrão como relâmpagos aqui, ó. Veja, aqui não está falando daqueles carros lá de Israel. Eles não correm como relâmpagos, mas os carros de hoje correm como relâmpagos. 120, 140. Este se lembrará das suas riquezas, eles, porém, tropeçarão na sua marcha. Apresentar-se-á no muro, quando o amparo for preparado. As portas do rio se abrirão, e os palácios se derreterá. Então esta é uma profecia de Naum que cumpre nos nossos dias. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Dê o seu like e passe este vídeo aqui para quem está necessitado de um ensinamento como esse. Então, isso aqui é uma profecia que o nosso profeta William Marion Branham, ele mostrou isso dentro da Bíblia. Se não for um profeta, a gente passa por alto. Eu não consegui ver isso aqui, eu não conseguiria ver isso aqui nunca, sem a visão de águia de um profeta. Então isso aqui foi mostrado pelo profeta William Marion Branham, que nós consideramos ele como profeta dessa era. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.